Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Viviane e hoje vai ser eu que vai dar o estudo dos jovens. E o tema que escolhi é a ansiedade e o que a Bíblia diz sobre isso. E antes de começarmos, eu quero ainda fazer uma breve oração. Vamos orar. Querido Senhor meu Deus, agradecemos primeiramente pela morte na cruz, pelo sangue derramado. Agradecemos por esse meio que o Senhor nos dá, que é por vídeo, e escutar sobre a Tua Palavra, que possamos sempre refletir em Ti e buscar a Ti. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, primeiramente eu quero deixar algumas perguntas para que a gente possa refletir no assunto de hoje. Você é uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa? Você é aquela pessoa que, quando está prestes a acontecer alguma coisa, mesmo que distante, você já fica apavorado, angustiado, às vezes nem dorme à noite, tem insônia? Ou é aquela pessoa que se preocupa muito com o dia de amanhã? Às vezes queremos saber se vamos casar logo, ou o que vamos comer amanhã, ou se vamos ter família, ou se vamos ter filho, e a gente acaba se preocupando demais com isso, e às vezes isso nos adoece. E se você se encaixa em algum desses itens, esse assunto de hoje vai ser muito importante para vocês ouvirem. A ansiedade, hoje em dia, para nós jovens, acontece muito, né? Acho que todos nós já passamos por isso. E a ansiedade é aquilo que tira a nossa paz ou a nossa alegria. Às vezes estamos nos divertindo com alguém, mas aí a gente recebe uma mensagem que não é esperada e já nos traz aquela preocupação, aquele medo. E isso que a ansiedade faz, tira a nossa alegria, o nosso sorriso. Mas nem sempre a ansiedade é uma coisa ruim. Eu acho que nem é a palavra certa, ansiedade, às vezes é uma empolgação. Pode ser boa, quando a gente está esperando uma viagem e está prestes a acontecer, a gente fica empolgado. Isso é uma ansiedade boa. Ou quando vamos casar, a gente fica muito nervoso, alegre, porque é uma coisa boa que vai ocorrer. Ou quando esperamos um filho, às vezes queremos ver logo o rostinho dele e a gente fica ansioso. Isso é uma ansiedade boa. Mas a ansiedade que vamos falar aqui é a ansiedade que a Bíblia diz que é pecaminosa, que não é certo. E antes de tudo, para começarmos, eu quero ler um trecho na Bíblia, que está escrito em Filipenses 4, versículo 4. Eu vou ler. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Quem diz isso é Paulo, o apóstolo Paulo. E se ele diz aqui, com certeza é o mandamento do Senhor. E o primeiro ponto que ele diz é alegrem-se. Alegre-se, gente. Mesmo em situações difíceis ou lutas, que possamos alegrar-se em qualquer circunstância. É normal, às vezes, ficarmos tristes, passarmos por momentos difíceis em nossas vidas, mas o Senhor diz com clareza que possamos sempre nos alegrar em qualquer circunstância. Ele não quer nos ver tristes, Ele se preocupa conosco, Ele quer nos ver felizes, que a gente, meio a lutas, a gente pode se lembrar disso, da palavra, alegre-se sempre no Senhor, Ele é conosco, Ele quer nos ver felizes. E tem mais um versículo que eu gostaria de ler, que está escrito no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. Não ande ansiosos por coisa alguma. Isso é claro aqui, não andemos ansiosos. Às vezes vamos passar sim por aflições, às vezes vamos ficar preocupados, mas que isso não vire um hábito, que não faça parte de quem nós somos. É muito comum, às vezes, pelo menos eu, chegar e falar para alguém, eu sou uma pessoa ansiosa, ou eu tenho ansiedade. Isso é errado. Isso não pode fazer parte de nós. Não somos essas pessoas. Isso está na Bíblia. Não ande ansiosos. Não podemos ser assim. Isso é pecado. Deus nos deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós. Ele não merecia isso. Ele é santo, mas Ele fez isso por nós. E o que mais possamos querer? A gente acorda todo dia sabendo que somos salvos, que teremos a vida eterna. Que a gente possa sempre se alegrar, se lembrar disso, se alegrar. Temos a vida eterna. O que temos aqui na terra é passageiro. Mas, mesmo em momentos difíceis, possamos sempre se lembrar disso. Temos o maior presente,
que é a vida eterna, e que possamos se alegrar. Lógico, haverá momentos que parecem impossíveis. Às vezes tem alguém da família que está passando por problema de saúde e você não sabe o que fazer. É muito difícil nós como cristãos não ficar triste ou não ficar ansioso. Mas Deus dá um remédio para nós, que é a palavra. Ele nos ensina aqui. Tudo está escrito na Bíblia. Ele nos ensina o que fazer, como podemos fazer, como tratar essa doença. Mas que possamos lembrar que não devemos ser essas pessoas ansiosas. Nem sequer falar eu sou ansioso. Você não é. Você está passando por um momento difícil e você tem os meios de tratar isso. Então, gente, eu quero ler mais um trecho e falar um pouquinho sobre ele, que está escrito em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Essa passagem eu achei extremamente interessante, porque fala tudo. Eu vou começar então pelo primeiro ponto que eu tirei aqui, que é o versículo 22, que fala bem assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Jesus dá a ordem, não se preocupe. Somos pessoas que se preocupamos com tantas coisas, e na Bíblia fala claro, não se preocupe, Deus sabe. Deus faz por você. A gente se preocupa com tantas coisas pequenas e acabamos adoecendo por essas coisas, que era só ter fé, crer que Deus vai dar-lhes isso, o que você precisa, o que você necessita. Tá tudo aqui escrito. Não se preocupa, relaxa, calma. Tudo vai dar certo. Às vezes estamos preocupados com uma prova que está chegando e a gente não estudou direito, que é errado, mas às vezes a gente se preocupa demais, é só uma prova. Eu mesmo sou muito preocupada com essas coisas, mas eu preciso parar e lembrar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou estudar. E o que for para acontecer, vai acontecer. Se eu tirar uma nota baixa, é porque eu devo fazer de novo. Mas não se preocupe, é pequeno. A gente tem que se preocupar com outras coisas, que é o reino de Deus. O que está aqui na terra é passageiro. Relaxa, calma. Se você perder um emprego, calma. Deus vai te dar outro, com certeza, às vezes um bem melhor. Se você tá doente, se você precisa de ajuda com alguma coisa, calma, confie em Deus. Tudo que Ele coloca em sua vida tem um porquê, tem um propósito. E o segundo ponto que ainda quero mencionar está escrito no versículo 29. Eu vou ler. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso. O ponto que eu quero chegar é essas palavras, não busquem. Relaxa, não precisa correr atrás das coisas sempre. É lógico, você precisa fazer a sua parte, mas calma, não precisa buscar tudo. Deixa que Deus resolva isso pra você, Ele tem tudo escrito. Ele tem a sua história escrita. Ficamos sempre preocupados em buscar, mas não estamos confiando, tendo fé em Deus. Cuidado com isso. Às vezes não parece, mas sempre estamos buscando ter mais.
esse versículo é muito importante para aqueles igual a mim. Eu sou assim, às vezes eu quero ter sempre mais, muito preocupada com o que as pessoas vão achar, eu quero ter o melhor. Então, cuidado, confie em Deus, Ele sabe do que você precisa. E o terceiro ponto está escrito no versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não falei antes, mas é isso que eu queria falar. Pare de buscar o que você precisa. Porque Deus sabe o que você precisa. Ele vai te dar tudo isso que você precisa. Busquem o reino de Deus. O que importa para nós é buscar o reino de Deus. Crescer espiritualmente, trazer outras pessoas para a luz, fazer coisas na igreja, né? Então buscar isso. Sempre melhorar nisso. Não busque coisas do seu interesse, mas sim do interesse de Deus. Isso é muito importante. Um exemplo legal que eu achei nessa passagem é sobre os corvos e os lírios. Eu vou ler novamente. Observe os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que eu achei bem interessante dos corvos e dos lírios é que eles não buscam suas necessidades, os seus prazeres. Eles esperam, eles buscam o seu propósito, o que Deus deu a eles. Eles não colhem nem guardam comida. Eles esperam, porque eles sabem que quando eles precisarem, vai aparecer. Deus garante isso a eles. Quem faz isso de buscar, ou colher, ou ficar preocupado, são os pagãos. Então não somos assim, que a gente possa sempre refletir sobre isso e aprender com os lírios e os corvos. E o quarto ponto, que eu achei bem interessante também, está no versículo 32, que fala bem assim: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Esse versículo fala muita coisa. Se a gente prestar bem atenção, ele fala, não tenham medo, porque temos muito medo, mas ele fala, não tenha medo. Pequeno rebanho, nós somos o pequeno rebanho. E quem é nosso pastor? Deus. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Aqui diz, Pai, Ele é nosso Pai, dar-lhes o reino, Ele é o Rei. Se temos um pastor, um pai e um rei, por que ter medo? Por que se preocupar? Por que andar ansioso? Por que deixar que isso tire nossa alegria, nossa paz, a nossa fé? Por que deixar que isso aconteça? Temos tudo isso ao nosso lado. Deus nos criou. Deixe que Ele garanta tudo para nós. Que busquemos sempre o reino, não nossos interesses. A chave que eu queria chegar da ansiedade, para deter a ansiedade, é a fé, gente. É difícil muitas vezes, mas que possamos ter fé. E como teremos isso? Buscando a Deus, buscando o reino de Deus, lendo a Bíblia, orando, indo aos encontros, conversando com os irmãos a respeito. Lógico, é difícil, mas a gente tem meio de vencer. Ele nos dá esse meio. Ele nunca coloca nada na nossa vida que não possamos aguentar. Isso está escrito em 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos suportar tudo. Basta ter fé. Que nossa fé sempre venha florescer. Amém? Vou orar agora no final, gente. Querido Senhor Jesus, agradecemos pela essa passagem, por esse estudo, que possamos sempre refletir na Tua Palavra, no que está escrito na Bíblia. Muitas vezes esquecemos, ficamos apavorados com medo, mas que sempre nos lembremos de nos alegrarmos em qualquer circunstância. O Senhor está conosco, nosso Pai, que possamos sempre nos lembrar. Que agradecemos por tudo. Amém. Valeu, galera. Obrigada por estar assistindo. Que espero então vocês até a próxima.